Cantem uma nova canção ao Deus eterno. Lá. Cantem ao eterno todos os povos da terra. Cantem ao eterno, louvem o seu nome. Anunciem sempre que ele nos salvou. Digam em todas as nações, o eterno é o Rei. Firmou a terra em seu lugar e ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Gritem! A todos contem as maravilhas que ele fez. O eterno é grande e merece todo louvor. Deve ser temido, pois é o único Deus. Digo em todas as nações, o eterno é o Rei. Firmou a terra em seu lugar e ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Firmou a terra em seu lugar e ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Escuta, Senhor, minha oração. Considera os meus pensamentos. Atenda a voz do meu clamor. Meu Deus e meu Rei, porque a ti orarei. Ouvirás minha voz de manhã. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, esperarei. Escuta, Senhor, minha oração. Considera os meus pensamentos. Atenda a voz do meu clamor. Meu Deus e meu Rei, porque ouvirás minha voz de manhã. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, esperarei. Ó Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, esperarei.
ti um doce canto pousarás. Que alegria cada dia, embora provas de tristeza enfrentarás, em teu ser um doce canto cantarás. Cântico celeste a noite inteira em teu coração, embora na aflição fácil é cantar quando reina a paz. Quando vem a dor é melhor cantar. Pela noite passará o meu pavor, tuas provas hoje ores, hoje sirvas ao Senhor. Logo o sol brilhará em teu coração. Cântico celeste a noite inteira em teu coração. Na aflição fácil é cantar quando reina a paz. Quando vem a dor é melhor cantar. Quando vem a dor quando vem a dor, é melhor cantar. Podemos sentar? Vamos cantar um louvor para a ceia. Eita, esqueci de falar do momento da ceia. E avisando para vocês, né, que ainda continua aquele banheiro ali das mulheres. Tá bom? Para as mulheres, né? Os homens são aqui. Todo mundo já sabe. Vamos continuar? É momento de pensar e refletir no amor de Deus, de meditar com gratidão em tudo que Ele fez. Ao morrer na cruz por nós, na cruz por nós, carregou a nossa dor, demonstrando seu amor, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus,
nos deixou a sua paz, a sua paz. E a alegria de viver, nos encheu de esperança para podermos vencer. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, no amor de Deus, o amor que nos curou, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus. Graça e paz, igreja. Obrigado. Graça e paz, igreja. Esse é um momento da nossa reunião que a gente vai participar da comunhão, tá? E aí, para falar um pouco sobre comunhão, eu pensei que a gente podia tratar um pouquinho de algumas coisas que se passam na minha cabeça e eu tentei organizar aqui para vocês sobre comunhão. Para tratar sobre comunhão, eu pensei em juntar dois conceitos, comunhão e profanação. Profanação? Que loucura, né? O que será que a profanação, um conceito de profanação, pode ajudar a gente a entender sobre comunhão? Vê só, eu defini profanação de um jeito aqui, baseado num texto que eu vou trazer para vocês também, que é o seguinte: é usar algo sagrado de forma não sagrada, de forma comum. Ou usar ou fazer algo comum de forma sagrada. Tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora é compartilhar do pão e beber do vinho. Comer do pão e partilhar do vinho era algo comum, né? Eu vou tirar daqui. Era algo comum. Por ser algo comum, você pode pensar que não há nada de sagrado nele, porque é do cotidiano. Talvez não existisse nada mais comum do que você sentar à mesa para comer pão e tomar vinho naquela época. Para a gente aqui seria o equivalente de comer feijão com arroz, cuscuz com charque, não é isso? É o nosso comum aqui. E eu queria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias em Atos 2, de 42 a 47. Mas não leiam ainda, tá? Segura aí. Então, as reuniões e o mandamento, né, a ordenança, talvez em outras teologias, dessa comunhão com Cristo na hora do partilhar do pão e do beber do vinho, é a ideia de profanar o comum, tornar o comum sagrado. E isso parece que ofende
de certa forma, o que antes já era sagrado, porque ele pega o que era sagrado antes, tá? E diz, isso não é tão importante. Então ele meio que profana o que parecia sagrado e torna o que é comum, a convivência, o partilhar do pão, sagrado. Tá? Então, vamos ler esse trecho, por favor? Eu vou abrir aqui a minha, que eu não abri não. Na minha versão diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Haviam em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia do povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Atos 2, 42 até o 47. Então, o que a gente vai fazer agora, esse momento de comunhão, é um momento que nos diferenciava e nos diferencia, tá, dos que estão fora, dos que ainda não foram salvos. Os salvos, eles vão se reconhecendo nesse momento de comunhão e de partilhar do pão e vão se juntando à comunidade de Cristo. Tá? Então, façamos isso agora, esse símbolo, esse momento de partilhar do pão, a grande mesa do Senhor. Essa é a grande mesa do Senhor, onde a gente vai sentar agora e compartilhar da comunhão dos irmãos e de Cristo. Tá? Então a gente vai lembrar desse momento solene, né, de partilhar do pão, como um momento que a gente está todo mundo fazendo parte da grande mesa do banquete dos salvos. Tá? E que a gente faça isso com tanta alegria, com tanta... a palavra além de alegria. Então, com tanta felicidade no nosso coração, porque a partir disso, os santos vão se reconhecer e vão fazer parte dessa mesa também. Tá? Então, esse é um momento de muita alegria para a gente. Então, acho que os elementos vão ser distribuídos. Tá? E façamos esse momento com muita alegria, tá, pessoal? Esse é um momento que a gente torna o que é comum sagrado. Tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor está nos proporcionando a oportunidade de estarmos na Tua presença, sentados na Tua mesa, comendo do pão e bebendo do vinho, lembrando de Ti, Senhor, como do Teu sacrifício, mas mais do que isso, estamos lembrando que o Senhor está presente, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos nutre espiritualmente, que o Senhor nos une como uma grande família, que o Senhor nos empresta, Senhor, do seu carisma, que o Senhor nos empresta do seu amor, para que possamos transparecer para o mundo, Senhor, que a nossa comunhão, a nossa alegria de estarmos juntos, Senhor, vem de Ti, e que nessa alegria o mundo reconheça, né, o quão estranho nós somos e queiram se juntar a gente. Não por medo, não por temor, mas por amor. Por reconhecer que nessa família existe amor e comunhão. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Então, irmãos, a gente vai seguir, né, com o nosso momento de ofertório, e eu vou ler o mesmo texto, tá? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Fizemos isso agora. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam em um só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partilhavam o pão com grande alegria e generosidade. Vou parar no 46, depois eu leio o 47. Então, vê se faz sentido para vocês. Fez um pouco para mim. Aqui a comunhão não está separada da generosidade, tá? Na comunhão a gente conhece as necessidades uns dos outros. Na comunhão a gente conhece onde falta no outro, tá? No conselho, no amor, no cuidado, na doença, na falta de recursos. É na comunhão, nesse momento que a gente tem a partilha, que a gente senta na mesa do Senhor e a gente entende o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Vê que interessante. A gente consegue entender o amor de Cristo por nós na ceia, porque representa o sacrifício dele. Por mim só? Não, né? Por cada um de nós. E aí eu olho para o meu irmão do lado, nessa mesa da comunhão, e vejo que o Deus, o Jesus que eu digo amar, morreu por essa pessoa. E aí eu vejo essa pessoa, agora meu irmão, né, na mesa, precisando de algo. O que é que sugere em mim, no meu coração? Generosidade. Não é? Porque ele é filho do mesmo pai, ele é meu irmão, ele é meu igual, né? E essa generosidade tem que ter um movimento nela, né? E aí quando a gente fala de dízimos em oferta, geralmente é um tema um pouco delicado em toda reunião. E se você doa parte do que você tem, você vai ficar com menos, tá? Geralmente nunca com mais. Então, se você dá esperando receber, você não está dando, você está trocando. Então, aqui é um processo de generosidade. Você não oferta querendo receber de volta. Você oferta no intuito de cuidar. É um cuidado, tá? Então, vê que interessante. As pessoas, parece que ao redor dessa comunidade aqui, identificavam alguma coisa nessa comunidade. Olha o que o 47 diz. Sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia do povo, e a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Parece que tanto o nosso movimento de comunhão, como esse nosso movimento de ofertório, não deve ser algo pesado para a gente. Por quê? Porque se é difícil para a gente fazer, talvez seja melhor não fazê-lo. Porque as pessoas que precisam se juntar a gente, as pessoas que a gente precisa alcançar, porque esse é o nosso mandamento, né? Elas precisam ver esse movimento de forma mais natural. Elas precisam ver esse movimento de uma forma generosa, como cuidado da gente. É a gente saber que está faltando um reboco, é a gente saber que o irmão está precisando de uma cesta básica, de uma ajuda financeira, e a gente vai lá e faz. Porque a gente faz isso de forma tão amorosa, se a gente fizer de forma amorosa, o que é que acontece? As pessoas vão olhar para a gente com simpatia. Se a igreja deixa seu dinheiro, seus recursos, se ela extorque os irmãos nesse sentido, o mundo vai olhar para a gente com antipatia. Ele vai olhar e dizer, olha, todo mundo que entra ali fica mais pobre. Todo mundo que entra ali passa mais necessidade do que quando entrou. Eu não estou dizendo que é para a gente ser uma seita, que todo mundo se ajuda e só faz entre a gente, só se ajuda, não. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente faz de forma tão amorosa, porque durante a comunhão a gente entende a necessidade um dos outros, que a nossa oferta é leve. Nossa oferta é um gesto de carinho e cuidado com o espaço que a gente está tentando construir, com a necessidade do irmão. Então agora a gente vai ter uma oportunidade, né, Bento? de sermos generosos. E eu queria continuar na ideia. Eu queria ler um texto de um cara. Já, quase.
E eu queria continuar na ideia de profanação, tá? Eu escolhi essa palavra por conta de um texto que eu li alguns anos atrás, de um cara chamado Pedro Dutti, que ele escreve sobre as virtudes cristãs, tá? E ele escolhe uma das virtudes como a virtude da intelectualidade. Ele fez, olha, nós podemos ser virtuosos através da intelectualidade no mundo cristão. E ele escreve o seguinte: o conceito de profanação nos ajuda a pensar que devemos fazer com os deuses, com os falsos deuses. Então, se a gente tem um falso Deus, a gente identifica um falso Deus na nossa vida, na nossa sociedade, a gente tem um dever de profaná-lo. Por exemplo, se a sociedade sacralizou, tornou santo o dinheiro, nós profanamos o Deus dinheiro ao doá-lo, a não permitir que o dinheiro guie nossa vida. Mas isso é com outras coisas também. Aqui fala muito para mim, tá? Se a universidade ou a ciência sacralizou a inteligência, nós devemos profaná-la também, submetendo a obediência da revelação de Deus. Para cada ídolo, um sacrilégio diferente, mas que, no fundo, tem um princípio dominante. Só teremos condições de deixar de adorar falsos deuses quando adorarmos o Deus verdadeiro. Tá? Então, eu queria deixar só uma mensagem antes da gente ter a oportunidade de sermos generosos, que essa generosidade não precisa ser só financeira. A gente pode, durante a comunhão, descobrir o que é que o irmão está precisando. Tá? Acender a luz agora? Valeu, mano. Então, vê só. A gente pode descobrir o que o irmão está precisando e doar não só dinheiro, não só recurso, mas nosso tempo, nosso cuidado. Isso também é um gesto de oferta, né? Nós ofertamos o nosso tempo. Então, o ato de ofertar revela um ato profano contra o falso Deus, contra falsos deuses. E é escandaloso para o mundo. Então, é difícil das pessoas entenderem você fazer um gesto desse sem esperar nada em troca. É difícil num mundo onde todo mundo quer ganhar alguma coisa fazer isso, mas é assim que a gente se destaca. É assim que a gente mostra que existe algo. É assim que a gente ganha simpatia, como a Escritura fala. Então, generosidade é essa blasfêmia contra o mundo. Tá? Então, nesse momento a gente vai ter a oportunidade de sermos generosos. Tá? Então, vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, Papai do céu, nessa reunião aqui dos santos do Senhor, a gente pede que o Senhor ajude nossos corações a ser um pouco mais generosos, Senhor. A pensar no outro, a entender a necessidade, a enxergar e buscar a solução antes que nos seja pedido. Porque a gente faz isso com amor e generosidade. Que a generosidade que o Senhor ensinou, que a igreja primitiva tinha, e a gente hoje continua, Senhor. Porque os indivíduos mudaram, mas o Senhor é o mesmo. Senhor, nos ajuda a enxergar no outro a sua necessidade, para que a gente possa estar sempre ofertando do nosso tempo, dos nossos recursos, e que nós sejamos Cristo na vida dessas pessoas, uns dos outros e do mundo lá fora. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, vamos nos pôr de pé, cantar mais um louvor, no momento da oferta, né? Respirar bem fundo e agradecer. Me lembro o dia que o Senhor me salvou. Lavou meus olhos, passei a ver que em nosso mundo ainda existe amor. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. E a
e a esperança brotou em mim. Meu coração encheu-se de gratidão. O amor de Deus eu compreendi, e agora vivo longe da solidão. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. E a esperança? E a esperança brotou em mim. Meu coração encheu-se de gratidão. O amor de Deus eu compreendi, e agora vivo longe da solidão. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real, viver no reino do Deus imortal. Podem sentar. Eu acho que Agnaldo pensou que era Marcelo que vinha para cá. Olha o tamanho do microfone. Rapaz, não sou tão alto do Marcelo, não. Marcelo, ó, sou menorzinho um pouquinho. Irmãos, a paz de Cristo, bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui reunidos para adorarmos ao Senhor, louvarmos o seu nome. E nesse momento nós vamos escutar um pouquinho da sua palavra. Eu convido as crianças que queiram, tio Robson e tia Edla, estão lá na salinha. As crianças miúdas e as graúdas também quiserem para lá, para participar com eles desse momento da nova geração. Caso não queiram, os maiores podem ficar conosco aqui no local do culto para ouvirmos a palavra de Deus. Se precisarem, né, as crianças menores que forem, podem levar as cadeiras também, ou se sentar lá no chão. Vocês sabem aí como é que podem ser melhor para vocês. Então, nós louvamos a Deus, irmãos, por estarmos aqui. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6. Vamos ler dos versículos 1 ao 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Minha voz está bastante rouca desde o último jogo do Brasil. Quase que eu perco a minha voz completamente. E aí, desde então, ela nunca mais foi a mesma. E eu espero que hoje também eu perca ela novamente, né? Vamos torcer, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 7. Que nos dizem: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na sua morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Convido os irmãos a uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai,
Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por estarmos presentes na tua casa, reunidos para te adorarmos, para engrandecermos o teu nome. E nesse momento, Senhor, para aprendermos um pouco mais sobre a tua palavra. Abra a porta do nosso entendimento, que o teu Espírito Santo possa ministrar os nossos corações e que juntos possamos nos fortalecer através do teu santo evangelho. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sou tão moderno quanto os irmãos, sou um pouquinho arcaico aqui, ó. Eu sou parecido com os incas e astecas. Então, vamos começar a estudar um pouco a palavra de Deus hoje. E eu queria ver com os irmãos esse texto em duas partes distintas. Primeiro, nós vamos observar os versículos de 1 a 3. E, em seguida, observaremos os versículos de 4 a 7. Então, se os irmãos bem lembram, na última reflexão que eu trouxe há alguns dias atrás, nós estudamos um pouco sobre a nossa salvação. Eu falei aos irmãos que a nossa salvação ela é bem completa, né? E ela é composta por 5 elementos. Bora ver quem está bom de memória aí. Adoção, né? Nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Nós somos justificados, né? A justificação nos faz ali ser perdoado do pecado. Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Nós temos o terceiro, que é santificação, né? Nós somos santificados, nós somos separados do mundo, né? Cristo tomou para si, através do seu sangue, da sua morte e ressurreição, um povo eleito, escolhido, santo, que é a igreja. Quarto elemento, quem lembra? Regeneração, né? Nós nascemos de novo da água e do Espírito. Éramos uma criatura pecaminosa e nascemos novamente. E por último, a glorificação, que aí só vamos vivenciar ou no momento do arrebatamento de Cristo ou da nossa ressurreição quando Cristo voltar. E aí esse penúltimo que nós vimos, que é a santificação, não é? É um elemento que ele é momentâneo, mas ao mesmo tempo ele é gradativo. Não é isso? Porém, nós também fomos justificados, regenerados. Mas eu pergunto aos irmãos, nós estamos isentos do pecado? Será que depois que a gente aceitou a Cristo, que a gente desceu as águas do batismo, nós tomamos um antídoto contra o pecado? Quem dera, né, Jackson? Eu também queria. Mas ainda estamos nesse processo, irmãos, de santificação. E um dia nós teremos uma glorificação. Esse corpo que é cheio de pecados, cheio de defeito, cheio de enfermidades, ele vai deixar de existir. E aí o apóstolo Paulo começa no capítulo 5, que foi o capítulo que eu trabalhei na aula passada, na reflexão passada, a falar acerca da realidade do pecado. Quando nós olhamos para a sociedade atual, as pessoas vivem como se o pecado não existisse. Como se o pecado fosse coisa de crente. Ah, esses crentes são muito quadrados, cabeça dura. Só fala de pecado e pecado nada. Eu tenho que viver conforme a minha vida. Eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Eu vou seguir a minha vida, seguindo os meus desejos. Isso é o que o mundo prega. Mas quando nós estudamos as Escrituras, nós vamos ver que há uma realidade do pecado. Há uma realidade que o pecado está presente no mundo, na sociedade e em nós. E nós, enquanto cristãos, nós não vivemos mais na prática do pecado, mas eventualmente nós pecamos. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Eu convido os irmãos a lerem novamente comigo Romanos 6, versículo 1. Quando Paulo escreve à igreja em Roma, ele começa esse capítulo 6 fazendo aqui um questionamento, fazendo aqui uma pergunta retórica. Paulo diz o seguinte, ó. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? No capítulo 5, Paulo fala a respeito da nossa salvação. Nós fomos salvos pela graça. Ninguém aqui era merecedor. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estamos aqui por graça. Iremos para o céu por graça. É um favor imerecido. Só que Paulo nos ensina acerca da graça, dizendo que nós não podemos ser inconsequentes. Porque muitos irmãos tinham o pensamento que, já que eu sou salvo pela graça, eu vou praticar o que eu quiser, porque Deus, em sua infinita graça e misericórdia, vai me perdoar. E aí Paulo começa o capítulo 6 dizendo isso, fazendo uma pergunta aos irmãos, uma pergunta retórica. Diante disso, diante dessa realidade do pecado, da realidade da graça de Deus, nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? E aí Paulo diz que, de maneira
nenhuma. Porque o pecado é algo que nós, enquanto cristãos, nós que confessamos a Cristo, que fomos perdoados, que fomos batizados, nós não temos mais o hábito e não devemos mais viver no pecado. O pecado na vida do cristão ele é uma fatalidade. Ele não é algo corriqueiro. E quando a gente estuda a Escritura, eu queria que Jackson colocasse para mim a primeira figura, Jackson, que a gente vai ver. Olha que eu estou modernizando, ó, tá vendo? Tem até uma figura. E aí, quando a Bíblia fala no Novo Testamento acerca do pecado, e Paulo e a maioria dos escritores do Novo Testamento utilizam um termo grego que é amartia, que seria errar o alvo. Né? Quem é criança, quem já foi criança, ou quem gosta, é muito comum a gente ver esse símbolo, né? Desse cenário aí, desse alvo, e a gente colocar os dardos, né? Para que a gente possa acertar o alvo central. Tem alguns deles que tem até aqui, ó, a numeração. Esse eu acho que não dá para ver muito bem, mas a numeração máxima seria o centro. Quando nós olhamos para a nossa vida, Deus nos fez, nos criou para que a gente viva ali, ó, no alvo. Deus projetou a nossa vida, a nossa comunhão, o nosso casamento, né, a nossa convivência com os irmãos, para que a gente possa acertar o alvo. Mas muitas vezes nós erramos o alvo. Né? Nós não fazemos aquilo que Deus espera de nós. A nossa natureza humana, o nosso pecado que habita em nós, a nossa carne, que Paulo fala, chama de carne, esse desejo, nos leva a colocar o dardo lá em cima. Ó. E muitas vezes a gente erra tanto, irmãos, que não chega nem no dardo, ele passa direto, bate na parede. E aí Paulo fala o seguinte, no versículo 2, ele diz aqui, ó, de maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como é que eu posso... Volta lá, por favor, Jackson, para mim. Eu vou confundir o irmão, mas perdoa, Jackson. Como é que eu posso ali, ó, viver sempre lançando os meus dardos para aquele ponto lá máximo ou para fora disso? Paulo diz não, de maneira nenhuma. Nós, enquanto cristãos, temos que lutar, irmãos, para estar ali sempre no centro, ó, acertando as nossas decisões, o nosso coração, a nossa mente, os nossos desejos, as nossas vontades, têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. Elas precisam buscar acertar ali aquele centro, que é o ponto máximo. Isso não quer dizer que, vez por outra, não vai estar lá em cima. Mas se eu vivo ali em cima, algo está errado comigo. E aí a gente vai ver esse versículo aqui de Filipenses 3,14, ó, que ele diz, o apóstolo Paulo também escrevendo, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso desejo enquanto cristãos é prosseguir para esse alvo aí do meio, ó. Muitas vezes eu vou lutar contra a minha carne, contra o mundo, contra os meus desejos, contra o meu coração, contra a minha vontade, meu temperamento, porque a nossa natureza ela é errante, ela é pecaminosa. Há uma luta constante, o apóstolo Paulo também nos fala dessa realidade. Há uma luta constante entre a carne e o espírito. Mas ele nos ensina, ó, a buscarmos, ó, prosseguir. Isso traz uma ideia de continuidade. Qual é o nosso elemento? Prosseguindo, tentando alcançar aquele alvo central ali. E aí nós que nos tornamos discípulos, obrigado, Jacques, você pode retirar essa imagem, por favor? O apóstolo Paulo ele nos traz o seguinte, do versículo 1 ao 3, ele fala dessa realidade do pecado. Nós somos cristãos, somos discípulos, fomos batizados, mas nós não estamos imunes ao pecado. O pecado ele pode acontecer na nossa vida de uma forma eventual. E no versículo 3 ele diz, ó, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. E aí Paulo já está direcionando essa palavra aos discípulos, aqueles que tomaram essa decisão. O batismo, meus irmãos, em águas, o batismo que nós praticamos, ele não é um mero ritual. O batismo ele tem um elemento, ele é uma ordenança. Cristo nos deixou duas ordenanças, o batismo e a comunhão, a Santa Ceia. Então o batismo ele não é um elemento simbólico apenas, um elemento assim processual para eu me tornar ali membro de uma congregação. Ele é um elemento que faz parte da salvação, está presente na salvação. Arrependimento, regeneração e o batismo. E aí o apóstolo Paulo ele começa a fazer ali um paralelo entre o nosso batismo e a morte e a ressurreição para com o pecado. E aí eu queria que Jacques colocasse a segunda imagem, por favor, Jacques.
Então aqui, ó, se puder apagar aí, por favor, vou tentar me aproximar aqui um pouco mais. A imagem é um pouco... O apóstolo Paulo ele faz um paralelo entre a morte e a ressurreição de Cristo e o nosso batismo em Cristo. Aqui nós temos, ó, Jesus crucificado, Jesus morre e é sepultado, e ele sai da sepultura ao terceiro dia e ressuscita. E quando nós descemos as águas do batismo, esse é um paralelo semelhante com a morte e ressurreição de Cristo. Quando nós estudamos as Escrituras, a palavra batismo, né, vem do grego baptismo, e quer dizer o quê? Imersão. Quando nós somos imergidos na água, nós passamos a ter ali uma representação do que aconteceu com Cristo. Paulo faz esse paralelo entre a nossa decisão de se tornar cristão e a morte e ressurreição que Cristo fez, que Cristo nos possibilitou. Quando a gente estuda acerca do batismo, vou deixar aqui essa imagem um pouquinho, Paulo faz um paralelo entre a nossa velha vida, a nossa velha natureza, que estava distante de Deus, que seguia os nossos desejos, nossas vontades, o nosso coração, e estava uma vida aqui, ó, muito distante de Deus. A partir do momento que nós decidimos estudar a Bíblia, que nós decidimos em nos batizarmos e nos tornarmos discípulos, nós, na água do batismo, somos mortos com Cristo, os nossos pecados eles são sepultados com Cristo, e quando nós saímos das águas do batismo, nós passamos a ter uma nova vida. Uma vida semelhante à de Cristo, que ressuscitou da morte, e nós ressuscitamos da morte do pecado. E aí o apóstolo Paulo vai falar dessa importância do batismo. Pode acender, irmãos, por favor? E aí eu queria trazer alguns pontos para que a gente possa refletir nessa manhã. Se a Bíblia, a Escritura, nos traz parâmetros acerca do batismo, a gente vai começar a entender o porquê. Quando o apóstolo Paulo utiliza ali a palavra batismo, ele traz ali um precedente. O batismo ele precisa ser feito por imersão. Há algumas correntes cristãs, né, protestantes ou até a igreja católica, que têm o hábito de fazer o batismo por aspersão. Eles aspergem um pouco de água ali na cabeça da criança e ali eles creem que a criança ali está batizada. Mas quando a gente vai ver a etimologia da palavra batismo, ela fala sobre imersão. Então a Escritura nos ensina acerca do batismo que ele seja praticado por imersão. Outra coisa importante, se vocês olharem aqui o versículo de número... Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para o texto. Romanos 6. Versículo 4, ele diz, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Quando Paulo fala ali, portanto, né, ele chama a atenção dos seus ouvintes ali, que a carta seria lida para a igreja, de que há uma decisão. Eu preciso ter consciência. Se eu quero me tornar cristão, eu preciso ter consciência de duas coisas: do meu pecado e da minha necessidade de regeneração. Então o batismo ele precisa ser feito de forma consciente. Há também algumas tradições cristãs que fazem o chamado pedobatismo, o batismo de crianças. E aí os que defendem, irmãos, eu não quero criticar aqui nenhum, os que defendem dizem que é mais uma questão da aliança com Deus, que eles batizam as crianças por ser uma questão de aliança. Mas a palavra de Deus nos ensina que o batismo precisa ser feito de forma consciente. Eu preciso ter consciência da minha natureza. Eu preciso ter consciência do meu pecado. Naquela imagem mostrava bem, né? Ele cabisbaixo ali, refletindo, arrependido, porque ele sabia a natureza dele. Ele sabia para onde os desejos dele mandavam ele ir. Ele sabia o que ele queria fazer. E aí quando ele cai em si, ele reflete acerca disso, ele tem uma consciência da sua realidade sem Cristo. Aquela primeira imagem ali, ó. Olha a cabisbaixo ali, ó. Está todo ali pensativo. Nós, quando não somos cristãos, quando não vivemos para agradar a Deus, vivemos assim, ó. É uma vida que não tem rumo. São os desejos da carne, como nós vamos ver mais adiante, que impulsionam essas pessoas. As pessoas vivem como se fosse um animal. O animal ele é irracional. Ele age por instinto, não é isso? Então o animal ele vai para onde? Ó, ele sente desejo de ir. Nós cristãos, nós seres humanos que somos racionais, ó, passamos a refletir. Eu tenho certeza, irmãos, mesmo quem está numa vida de pecado, ele sabe que está no pecado.
Ele sabe que aquilo não é bom para ele. Ele pode ter a arrogância de não querer reconhecer, mas que ele tenha consciência de que as decisões dele e o rumo que ele está tomando é errado, ele sabe. Porque nós somos seres racionais. Deus nos criou dotado dessa inteligência racional. E aí Paulo ele começa a chamar a atenção dos irmãos. No versículo 5 ele diz, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6 agora. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. E aí eu quero chamar a atenção para esse versículo, versículo 6. Quando a gente estuda história, lá na escola, no 6º, 7º ano, temos alguns professores de história aqui, a gente estuda muito sobre a questão dos senhores de engenho, não é? Era o senhor de engenho, o dono da terra, e os escravos, as pessoas que eram escravizadas, trazidas da África para cá, eram escravizadas e eram posse daquele senhor. E a Bíblia fala de várias situações também de escravidão na Roma Antiga, e Paulo ele utiliza esse exemplo. Ele diz, como é que nós agora, que fomos ressuscitados com Cristo, passamos pelas águas do batismo, vamos viver escravizados pelo pecado? Porque a Escritura nos diz que tudo aquilo que nos escraviza se torna o nosso Senhor. Lembra que eu falei agora há pouco? O pecado na vida do cristão ele é uma fatalidade, ele é uma eventualidade. Se eu tenho algo na minha vida que me escraviza, que me domina, ele está sendo meu Senhor. E aí Paulo adverte a igreja acerca disso. Como é que pode vocês, que passaram por esse momento aí de morte e ressurreição com Cristo, que devem estar com essa cabeça erguida aqui, vivendo uma nova vida em Cristo, estão se permitindo viver escravizados pelo pecado? Paulo chama a atenção dos irmãos. Ele faz um vocativo ali, né? Chama os irmãos, presta atenção. Como é que vocês vão viver essa vida? Porque nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E aí no versículo 7, para a gente dar continuidade aqui, o apóstolo Paulo diz, pois quem morreu foi justificado do pecado. E aí Paulo começa a dizer, como é que vocês agora, batizados, morreram e ressuscitaram com Cristo, vão viver uma vida de pecado, vivendo ali, escravizado por esse pecado? Vocês foram justificados. Vocês foram perdoados. Cristo libertou vocês. Vocês morreram e ressuscitaram com Cristo no batismo para seguir com a cabeça erguida. Não cabisbaixo como era antes a sua velha natureza. Deus espera de você essa cabeça erguida aqui, porque você tem a consciência que você foi justificado. Cristo lhe perdoou. Você morreu e ressuscitou. Você é uma nova criatura. Então, quando a gente observa aqui esse exemplo, a gente vê aqui que aquela primeira pessoa ali, ele parecia estar bem vivo, né? Só que a Escritura fala acerca de 3 mortes. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A gente pode estudar sobre isso depois. Aquele camarada ali que está em pé, cabisbaixo, ele está seguindo a vida dele. A vida física dele está muito bem. Pode estar com dinheiro no bolso, ganhando muito dinheiro, trabalhando muito, com uma casa bonita, com muitos recursos, com muitos amigos, com muita saúde. Mas ele está morto. Vocês sabiam? Ele está vivo ali, fisicamente, mas a vida dele espiritual, ele está morto espiritualmente. Ele está ali dotado de saúde, de riqueza, de amigos, segue a vida dele, mas ele está morto espiritualmente. Quando ele é sepultado aqui no batismo, ele morre, a carne dele morre, a velha natureza dele morre. E aí ele é ressuscitado. Não para aquela vida que ele tinha antes, mas para uma nova vida. Porque os pecados que ele tinha foram sepultados no batismo. E aí, quando ele nasce, ele renasce para uma nova vida. A vida que Cristo preparou para a gente. Cristo, quando morreu e ressuscitou, ele comprou ali um ingresso, o passaporte, para a gente viver essa vida aqui. Uma nova vida. Uma vida onde nós estamos vivos, não só fisicamente, mas espiritualmente também. E um dia, quando nós enfrentarmos a morte física, eternamente estaremos com Cristo. Então a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, ela não tem domínio sobre nós.
A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E nós cremos que Cristo vai vencê-lo. Mas hoje nós estamos vivos em Cristo Jesus. A nossa vida ali, espiritual, não é morta. Paulo diz lá em Efésios 2, porque nós fomos vivificados com Cristo. Nós estávamos mortos e Cristo, através da sua morte, nos trouxe vida. Efésios 2. Então hoje nós temos uma vida física, graças a Deus estou aqui de pé, todos os irmãos estão aqui também. Temos uma vida espiritual em Cristo, porque decidimos viver com Cristo, apesar das nossas falhas e imperfeições. E um dia nós vamos vencer a morte eterna, porque Cristo nos chamou para isso, através da sua morte. Amém? E aí no versículo 7 ele fala sobre isso. Como Cristo ressuscitou dos mortos, um dia nós vamos ressuscitar também. Quando a trombeta tocar, eu quero estar lá. Nem que eu seja puxado pelo dedinho, mas eu quero chegar lá. Porque nós estamos lutando para isso, irmãos. Contra a carne, contra os nossos desejos, contra o mal. Porque nós decidimos viver a vida de Cristo em nós. Então que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos andar aqui, conforme esse último aqui, com a cabeça erguida. Sabemos que Deus nos perdoou, que Deus nos libertou, que o pecado ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós não somos escravos do pecado, nós somos servos de Deus. Né? Algumas traduções dizem escravos de Deus, mas aí no bom sentido. Pode ser escravo, de Deus eu quero ser qualquer coisa, escravo ou servo, né? Depende da interpretação. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Nós hoje andamos numa novidade de vida. Nós hoje decidimos, seguir a Cristo, ser batizado, buscar uma nova vida. E esse batismo com consciência. Eu preciso entender que não é um mero simbolismo. Eu não vou descer as águas somente por conta do simbolismo. Meu filho Miguel está estudando a Bíblia. Estamos orando para ele se batizar. Mas eu quero que ele tenha essa consciência. Eu não vou forçá-lo. Você se batize, está no momento. Nós vamos orar. Nós vamos continuar estudando as Escrituras. E ele vai chegar a essa consciência. Ele vai dizer, eu sei da minha realidade espiritual. Eu não sou um cristão, eu não sou um discípulo. Eu cresci na igreja, mas eu preciso tomar essa decisão. E eu creio em Deus que em breve ele vai tomar essa decisão de forma consciente, para que ele possa um dia dizer assim, eu decidi não viver aquela vida ali e viver uma vida com Cristo. E que Deus nos abençoe, irmãos, para que a gente possa lutar, né, para que a gente possa seguir fortalecidos no Senhor. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque através da morte e da ressurreição de Cristo, o Senhor nos deu uma nova vida. Nós que antes vivíamos escravizados pelo pecado, hoje nós somos uma nova criatura no Senhor. Nós muitas vezes falhamos, erramos, mas a Tua graça, o Teu amor e a Tua salvação nos alcançou. Permanece nos ajudando, nos fortalecendo e abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, né? Reavivar todo mundo. Vamos pôr de pé, cantar mais um louvor. Estou subindo, Senhor, estou subindo logo, estou subindo, Senhor, meu nome vou escutar, meu nome vou escutar, você lê a sua Bíblia e se põe a meditar. Então vai lembrar da história que agora eu vou contar. Que agora eu vou contar. Abraão teve um filho, Deus pediu e provou. Abraão teve fé e Deus o abençoou. E Deus o abençoou. Deus disse a Noé, construa uma arca, construa uma arca, e meu poder vou mostrar.
mostrar. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo e Ele vai lhe salvar. E Ele vai me salvar. Estou subindo, Senhor, estou subindo logo, estou subindo, Senhor. Estou subindo, Senhor, estou subindo logo, estou subindo, Senhor. Meu nome vou escutar. Irmãos, é bem rapidinho. Gostaria, por favor, que após o culto, os irmãos que têm filhos que vão para o camp se unam aqui na frente rapidinho para a gente passar algumas orientações, porque no próximo domingo eu não vou estar presente aqui no culto, e aí na outra semana já é a viagem. Então eu queria passar algumas instruções para os pais dos acampantes e as crianças também que puderem vir para cá, por favor, estejam presentes para dar algumas orientações. Vai ser a coisa bem rápida. Então os pais e as crianças que irão para o camp, por favor. Deus abençoe, bom convívio. Vou fazer a chamada, viu? Dominique e Renato, Sandra e Marcelo, Robson e Edila e Vânia também, por favor. Então os irmãos, por favor, se aproxeguem aqui na frente. Vânia, Sandra, Marcelo, Dominique e Renato e Braga, né? E as crianças também que irão, por favor.